Graças a Deus que nos dá a vitória. Hoje, domingo, estamos aqui mais uma vez para levar a você a palavra de Deus. Está completando agora, dia 18, 3 anos, que fizemos este voto de estar aqui todas as manhãs, desde quando essa pandemia chegou ao Brasil. Essa pandemia que foi, será que foi mesmo? Você sabe que tem muita gente ainda morrendo de Covid. Então vale a pena prestar atenção, continuar mantendo os cuidados, né? Lavar as mãos sempre, ter cuidado na hora que levar os olhos, o nariz, a boca. Continue sendo prudente, tá bom? Lógico, tem algumas profecias aí que ainda volta e etc. Mas eu quero despertar você nessa manhã a fé. A nossa meditação hoje é Hebreus capítulo 11. É o capítulo que fala de fé. É um capítulo, queridos, que tem 40 versículos. Vale a pena você ler. É o capítulo que fala dos homens que tiveram fé. É o capítulo que fala lá do Abel, que ofereceu um sacrifício a Deus melhor do que o Caim pela fé. É o capítulo que fala sobre o Abraão, foi chamado por Deus e obedeceu, tá? O Isaac, o filho de Abraão, o Jacó, neto de Abraão, o José, filho do Jacó, o Moisés, que foi chamado para tirar o povo do Egito depois de 400 anos de escravidão, certo, queridos? E fala aí também, menciona o Davi, menciona o Sansão, menciona a prostituta Raabe. Você vê que pela fé, ela, uma prostituta, foi colocada também na genealogia de Jesus. E nesse capítulo também, no final, fala dos profetas, dos apóstolos, dos primeiros cristãos, que pela fé em Jesus, eles foram chicoteados, eles apanharam, eles foram presos, eles passaram necessidade. Olha, fala que eles foram cerrados, queridos. Eles fala que eles morreram ao fio da espada. Fala que eles foram cerrados, eles foram presos, certo? Eles foram aflitos, eles foram maltratados. Eles foram cerrados. Eles andaram pelos desertos, montes, cavernas, tudo pela fé em Jesus. Por isso que hoje, o mundo de hoje é chamado de geração mimimi, que qualquer e aqui a gente vê a lista do sofrimento que esse povo teve. Hoje, qualquer coisinha, as pessoas abandonam a igreja, abandonam o pastor, abandonam os irmãos, abandonam a fé. Tem aquele que ora está aqui, ora está ali, não se define. Hoje basta Satanás e a pessoa já basta uma ameaça à pessoa. As pessoas não querem problema por causa de Jesus. Você vê a pandemia, quantas pessoas... eu sou crente, mas até hoje não voltaram para a igreja. Mas, pastor, tudo isso pela fé. Mas o que é fé? O que é isso então? Que poder é esse? Pois bem, aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos explica o que é a fé. E fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você está esperando? O que você está querendo? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Olha, então veja bem, a fé. Então o texto ele apresenta aqui, queridos, a fé como a única virtude capaz de aprovar e justificar a alma diante de Deus. Por que o autor de Hebreus fala aqui sobre a fé? Porque os hebreus, como eu tenho falado, eles tinham dúvida. E agora? Eu fico no Antigo Testamento ou no Novo? Eu faço as coisas que Deus falou para Moisés
ou eu faço essa nova aliança, as coisas de acordo com essa nova aliança. Então aqui o autor de Hebreus fala para eles de pessoas do Antigo Testamento que tomaram postura pela fé. E hoje você e eu somos desafiados a tomar postura pela fé. A primeira postura é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pela fé. Ah, mas eu não vi Jesus morrer na cruz, eu nem sei disso. É pela fé que um dia Jesus veio ao mundo, morreu sobre Pôncio Pilatos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à direita de Deus, sendo sumo sacerdote, intercedendo por mim e por você. E enviou o Consolador, o Espírito Santo, que habita em o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Pastor, como é que você sabe disso? É pela fé. É pela fé que cremos que o sangue de Jesus nos lava, nos limpa, nos purifica de todo o pecado. É pela fé que a gente crê, acredita que vale a pena ser honesto, vale a pena ser sincero, vale a pena dizimar, vale a pena ofertar. O devorador será repreendido em nossa vida. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque foi pela fé que os antigos alcançaram testemunho. É pela fé que nós atendemos que o mundo, o céu, tudo que você vê aí foi criado por Deus, pela palavra de Deus. Então, amados, entenda isso. Toda a vida física e espiritual deve ser apoiada sobre o quê? A fé. A fé. E eu quero dizer para você também que a segunda parte desse versículo diz: é prova das coisas que se esperam. Fala que fé é o firme fundamento. O que é isso, firme fundamento? Se o que a fé produz é real, mesmo que não seja visível. A questão é isso, você não vê a fé, ela é invisível, mas ela produz coisas reais. Então, tudo o que não é gerado pela fé é ilusório e passageiro, pois não tem fundamento para se estabelecer. É pela fé, queridos. A fé genuína dispensa os sentimentos humanos e os sentimentos do coração, pois ela se apoia no que a palavra de Deus diz. Fé não é... não é sentimento. É você se apoiar na palavra de Deus. Vamos orar então agora? Se apoie na palavra de Deus. O que você está enfrentando? Primeiro, não tenha dúvida da sua salvação. É a primeira coisa que você tem que entender. Segundo, creia que Jesus está ouvindo a sua voz, a sua oração. Creia, Jesus é o sumo sacerdote, está à direita de Deus interceder por você. Creia que após essa live, após esse momento, a sua vida não será a mesma. Creia que é pela fé que a salvação chegará à sua casa, as mudanças chegarão na sua casa. Pastor, mas o desemprego está aqui. Creia que é pela fé. Pastor, mas eu estou com uma dívida impossível de eu pagar. Você disse tudo. Para você é impossível. Mas aquilo que é impossível para o homem, para Deus, todas as coisas são possíveis. Creia. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, nós estamos aqui neste domingo, realizando essa live, transmitindo mais uma vez a palavra do Senhor. Esse capítulo de Hebreus 11, que fala sobre o que é fé, mostrando que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Abraão, meu Deus, ele não via a terra, mas ele acreditava que ela existia. A mesma coisa com Abraão, o Isaac, o Jacó, eles acreditaram que essa terra existia. O Davi, o Salomão, todos eles tomaram atitudes pela fé. A prostituta Raabe, ela poderia ter entregado aqueles guerreiros de Israel que estavam na casa dela, mas pela fé ela acreditou que iria ter a misericórdia do Senhor. Oh Deus, que essa palavra venha despertar a fé deste homem, a fé desta mulher, para crer que o Senhor está escutando a voz dela, a prece dela, o pedido dela,
em nome de Jesus. Pode tomar água. Creia que Deus está ouvindo a sua voz. Deus está ouvindo. Ele é o socorro bem presente na angústia. Eleva os olhos para o monte, de onde virá o socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Um beijo no teu coração. Hoje é domingo, culto às 8 da manhã e à noite às 18 horas.